E mais uma vez, né? Um grande duelo. A gente tem duas equipes em momentos muito bons. O Botafogo me parece um Botafogo diferente. A gente já tem falado sobre isso aqui nos últimos tempos. Parece um Botafogo bem diferente daquele Botafogo do segundo turno, da reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Um Botafogo mais sólido, né? Um Botafogo que tem um treinador mais gabaritado do que tinha para a reta final do Campeonato Brasileiro de 2023. E um jogo muito pegado, né, cara? Um jogo num ritmo alucinante no primeiro tempo. Poderia ter saído ali um empate. O John teve uma grande atuação. O Everton também pegou muita bola complicada. Enfim, foi um grande jogo, cara, em clima de decisão. E que pode ter sido mesmo, né, uma decisão. A gente precisa entender que no campeonato de pontos corridos, você não sabe onde, né? Foram os pontos decisivos quando você chega lá na frente e ganha o campeonato por 1 ponto, por 2 pontos. Pode ter sido nesse jogo, né? Se Botafogo e Palmeiras continuarem duelando com o Flamengo chegando, com o São Paulo chegando, com o Bahia na luta, enfim, com essas equipes ali que hoje estão lutando pelo título, você chega na reta final e aí você ganha o campeonato por 1 ponto e tal, esse pode ter sido um jogo decisivo, porque o Botafogo conquista 3 pontos e ainda tira a possibilidade do Palmeiras pontuar. Claro que a gente vai ter o jogo da volta, a gente ainda vai ter duelos bem interessantes de Botafogo e Palmeiras pela Libertadores, tá chegando a hora. Então foi um grande jogo, foi uma noite muito especial, uma baita festa da torcida do Botafogo e, sabe, aparentemente tudo transcorreu de uma forma tranquila. Mas a gente precisa falar desse clima que, por pouco, né, ele não transbordou e não foi para uma seara que não é legal. Eu tenho falado há algum tempo que nós estamos num momento muito delicado, cara, muito delicado. E ontem os bonecos enforcados da Leila e do Edinaldo só são mais um exemplo dessa situação que a gente está vivendo no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, enfim. Eu não quero nem... Não vou ampliar, quero olhar aqui para o nosso quintal. E eu quero parabenizar aqui o Textor, que ontem pediu desculpas e deu uma diminuída na temperatura, né? Ele pediu desculpas por algo que ele não é diretamente responsável, longe disso, mas ele saiu rapidamente em apoio a Leila, ao Edinaldo, tem a nota oficial do Botafogo, tem a entrevista do Textor depois da partida, e, sabe, pedindo desculpas e falando, sabe, mais em disputa dentro do campo, né? O campeonato é decidido no campo, enfim, eu sei que ele tem as questões dele, todos nós sabemos, ele tem as suspeitas dele, que para ele são muito óbvias, para outros não são tão óbvias assim, enfim. O importante é que essa temperatura deu uma diminuída, porque, de novo, estamos chegando num ponto muito delicado. E é bom para o Textor que ele também coloque a mão na consciência e veja que ele é indiretamente responsável por esse clima quase bélico que se transformou essa rivalidade Botafogo e Palmeiras. Uma rivalidade que não existia. Não dessa forma. É evidente que quando o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras, ia enfrentar, e quando enfrentou ao longo de sua história queria ganhar, o Palmeiras também queria ganhar, e assim é no futebol. Mas o que tem acontecido nos últimos tempos, com o envolvimento de Textor, Leila, e esquemas, e compras, e tudo aquilo que a gente está vendo e que enche o saco, mas que tem se tornado um assunto e um tópico relevante. Porque no momento em que uma dirigente não se sente segura para ir ao estádio, acompanhar o jogo do seu time, porque ela tem, sabe, receio do que possa acontecer com ela, já é um sinal de que tem algo errado. E antes do jogo, a gente já via que existia essa preocupação. E ela só se confirmou. Porque
Se a grande, imensa maioria da torcida do Botafogo é feita de gente, sabe? Não violenta, de gente que entende que a rivalidade é dentro do campo, de gente... Existe uma parcela, e não só da torcida do Botafogo, mas uma parcela da sociedade, que entende que as coisas precisam ser resolvidas de uma outra forma. Na violência. E aí, cara, é difícil você conseguir controlar isso. Por isso que é importante que nesse momento ele tenha dado uma, sabe, diminuída na temperatura. Ele ajudou a criar esse clima de rivalidade que não existia. Ele ajudou, ele pegou o Palmeiras para apontar o dedo. O Palmeiras, a Leila. Mas é bom, o Textor, sabe, é uma pessoa inteligente. Eu vou falar do Textor hoje ainda na live sobre um outro tema e vou criticá-lo. Mas quando eu preciso elogiar, eu elogio. Muita gente fala, pô, André, você só fala mal de fulano, você só fala mal de Beltrano. Cara, eu falo mal quando eu preciso falar mal, eu falo bem quando eu preciso falar bem. E o Textor ontem, pela atitude dele de dar uma diminuída nessa temperatura, tá de parabéns. Porque a gente tá vivendo um momento muito delicado. E eu vou repetir. Eu vou falar de novo. Estamos próximos de uma tragédia no futebol brasileiro. De mais uma. Porque morte de torcedor, isso aí já virou, sabe? Ah, já virou. Notinha de rodapé. Não é mais manchete. Nós estamos próximos de algo muito mais grave. E que vai acontecer com o jogador, com o técnico, com o dirigente. E tem gente que não tá percebendo e tá alimentando isso. Vamos dar 1, 2, 3 passos atrás. Tá na hora da gente tratar o esporte como ele deve ser. Como esporte. Como um acontecimento esportivo que um ganha, um perde e segue a vida. Tá demais, hein? Boneco enforcado. No nosso futebol, tá demais. Vamos dar uma respirada, gente. Ô, Joãozinho! Bom dia, meu amigo. Fico feliz de você estar entre nós, porque ontem, né, o jogo termina tarde e tal, demora pra chegar em casa. Mas deu tudo certo, né, o Joãozinho? E imagino com muita felicidade pro seu lado, com essa grande vitória do Botafogo. Eu falei aqui, João, é que a gente não consegue falar, né? O ponto da vitória foi esse, do título, né? O ponto da conquista foi esse aqui. No pontos corridos é mais difícil você, né, conseguir detectar exatamente qual foi o jogo. Mas esse pode ter sido um jogo, por exemplo, né? Se as equipes continuarem duelando aí e no final o Botafogo conseguir o título em cima do Palmeiras por 1 ou 2 pontos, ou 3, pode ter sido o jogo decisivo. E assim é a graça dos pontos corridos. Foi um grande jogo ontem, né, Joãozinho? Bom dia! Bom dia, André. Bom dia a todo mundo. Foi um grande jogo, sim. Um grande jogo, uma grande atmosfera, né? No Newton Santos já tinha falado aí. Obviamente, e infelizmente, né, você teve que citar e citou bem essas questões extracampo, né, que não tem que existir. Falando até um relato pessoal, aqueles bonecos eles ficavam na passarela que fica ao lado da estação de trem, né, do Engenho de Dentro. E eu cheguei por ali, né, no jogo e passei por eles ali, bem em frente ao setor sul, que é o setor do visitante, né? Então, obviamente que era para, enfim, dar um recado ali que seja. Não sei depois se tiraram, se quanto tempo tiraram depois, mas eu olhando assim, eu passei embaixo assim, falei, cara, que bizarra, que cena bizarra, que cena desnecessária. E até por isso eu cheguei muito cedo também no jogo. Saí cedo assim daqui por ter chegado cedo também no escritório. E eu falei, cara, vou direto, tal, vou chegar porque assim, para ter uma acabou que não teve, ainda bem. Mas para ter uma confusão, eu sentia que era bastava um pouco. Então não é um ambiente que a gente quer estar, né? A gente quer só ver o futebol, torcer pro nosso time, seja palmeirense, seja botafoguense, e vamos para casa depois.
Cara, é por isso que eu falei do Textor de dar uma diminuída nessa temperatura, porque o que você falou é a sensação que ficou pra quem nem tava no estádio, pra quem tá só acompanhando, né? Notícia e repercussão, que é o meu caso. A temperatura tá tão alta que qualquer coisinha ia dar um problema, né? Qualquer coisinha. Imagina, pô, o torcedor visitante chegando, vê aquilo, a presidente do clube, sabe, enforcada, é, sabe, é um negócio que. E aí, no final das contas, acontece uma tragédia, e aí você vai buscar a culpa é de todo mundo que tá envolvido nessa parada. Todo mundo que tá envolvido. Então, assim, eu gostei que o Textor deu uma. Tomara que ele tenha realmente refletido e sentido que ele pode fazer as reclamações que ele tem para fazer, ele pode seguir adiante com a luta dele. E ele ontem, mais uma vez, né, mostrou os prints do relatório que ele recebe online ali de erros de árbitro e tal, e terminou o jogo sem nenhum erro de arbitragem, segundo o relatório dele, segundo o print dele. Ele pode seguir nessa campanha, mas assim, de uma maneira um pouco mais inteligente, eu imagino, porque ficou um negócio muito direcionado a Palmeiras, a também São Paulo, mas com o Palmeiras está muito evidente. E agora nós vamos ter aí, dobrando a esquina, mais 2 jogos de Botafogo e Palmeiras pela Libertadores. Então, eu gostei. O Textor será criticado ainda nessa edição da live do André Henning por uma outra declaração. Mas eu acho que ontem ele foi bem em falar, ó, gente, vamos com calma, né? Já falamos um pouquinho do jogo num clima de muita disputa, muita tensão, inclusive. E o jogo no primeiro tempo, né, João? Num ritmo alucinante. O jogo começou, velho, numa correria, num bafafá, numa agonia, confusão. Foi um jogo daqueles que. E o clima, né, João? Você falou pra gente, você teve lá no jogo. Era um clima de decisão, né? Um clima de. Cara, esse jogo é enorme. Foi assim que o Newton Santos viveu a noite de ontem, né? Foi não só a noite de ontem, André, sendo bem sincero, os dias anteriores, né, as horas antes do jogo já mostravam isso, né? A torcida do Botafogo estava bem ansiosa por esse jogo. Claro que alguns exagerando no sentido de que é para fechar o portal que se abriu ano passado com aquela virada do Palmeiras e tudo mais. Acho que não é para tanto, mas sim a expectativa era bem grande. Não, tenho certeza que mais da torcida do Botafogo do que propriamente da torcida do Palmeiras. Mas o clima foi bem legal, ingressos esgotados, a festa foi bonita, a torcida do Botafogo jogando junto, e o jogo ajudou, né? Acho que quem viu o jogo, acho difícil alguém achar que não foi um bom jogo de futebol. Então, os dois líderes, né, do campeonato, os dois primeiros colocados, ajudaram também a esse clima ficar melhor ainda, porque o jogo entregou bastante desde os primeiros minutos, como você falou. É, os dois goleiros muito bem na partida, né? Tanto o Everton como o John. E, enfim, deixando todo o extracampo de lado, a gente já falou sobre isso, e tem que ser falado, não adianta virem aqui e ficar pedindo, fala só do jogo, fala só. Não, aqui a gente vai falar do que a gente quiser, cara, do que a gente quiser. E não venham depois com o papinho de que é só futebol. Então, não é só futebol e a gente fala aqui do que for pertinente. E dentro do campo, tem duas equipes que são fortíssimas candidatas ao título. Fortíssimas candidatas ao título. Se vai ganhar ou não, a gente não sabe, cara. Tudo pode. O Botafogo tava bonitão na primeira parte do campeonato do ano passado. O técnico foi embora, fez uma escolha errada ali pelo treinador, aí demitiu. Quer dizer, não sei se foi escolha errada, vou até falar da entrevista do Textor. O Textor fala que um dos arrependimentos que ele tem foi ter demitido o Bruno Lage, né? Ele fala, pô, cara, ficou um momento ali. Talvez se eu tivesse mantido o Bruno Lage, talvez tivesse dado certo. Mas aí eu acho que não foi nem tanto a demissão do Bruno Lage, foi a escolha do sucessor dele, né? Que aí vem o Thiago Nunes, enfim. Lúcio Flávio, né? Ficou depois do Thiago Nunes, né, velho? E aí, o Lúcio Flávio fica ali, né, durante um tempo. Pedido pelos jogadores, mas sem condição alguma. Pois é, e aí vem o Thiago Nunes e a gente já sabe aí, emburacou, não teve jeito. Esse Botafogo parece muito mais sólido mesmo, mesmo. E a gente sabe que o Palmeiras já seria forte, é fortíssimo. Então, eu acho que são duas equipes que vão. O Campeonato Brasileiro, pra ser bem sincero, ele
é complicado, velho. É duro. Eu não gosto muito daquelas declarações. Ah, queria ver o Guardiola aqui. Eu não gosto desse tipo de... Vamos falar de nível técnico? Então. Não quero falar disso. Não quero chegar nesse... Mas assim, cara, é um campeonato muito doido, velho. É um campeonato muito doido, porque vai daqui a pouco o Atlético Goianiense, que é vice-lanterna, e ganha do líder fora de casa. Como aconteceu na temporada passada. E na anterior, e na anterior, e na anterior. Então vira e mexe, cara. No segundo turno, então... Nossa senhora, o que acontece de loucura é um negócio impressionante. E ainda vai chegar. É que vai demorar um tempo, né? Mas vai chegar o Thiago Almada ainda pra esse time. Depende da campanha da Argentina nas Olimpíadas, né? É, Se for até o final, só chega depois. é. Enfim, vamos... Mas eu realmente acho que esse time do Botafogo é melhor que do ano passado, tá? Não só em futebol, mas em elenco, né? O elenco melhorou bastante, na minha opinião. Do lado do Palmeiras, ô João, não é que o Abel... Não foi uma daquelas entrevistas do Abel chatas e que ele tá colocando responsabilidade em tudo menos no time. Mas ele deu algumas cutucadas naquele velho, né? Daquela velha forma. Eu não quero falar, mas falando, né? Não, eu não vou falar, mas fala. Então, o eu não quero falar já tá falando, né? E ele fala da arbitragem e tal, não sei o quê. Eu acho que, assim, o lance mais debatido, eu acho, pra mim, pelo menos, o que ficou mais, foi uma possibilidade de expulsão naquele agarrão. Quando o cara tava partindo no contra-ataque. Do Foi de Alexander quem? Barbosa em cima do Flaco Lopes. Pois bem, em cima do Flaco Lopes. Eu acho. Aí a gente tem que ouvir o VAR depois, tem que. Se é que vão liberar. Eu acho que aquele lance não foi pro VAR. Acho que o VAR não recomendou o vermelho direto. Talvez pela distância pro gol, né? Porque realmente ele tava muito longe. Ele tava um pouquinho depois do meio-campo, né, João? Sim, um pouquinho depois do meio campo. E Um tem a pouquinho. argumentação que é a minha sobre esse lance, que é a cobertura do Bastos pela esquerda. Ele, Então, naquele momento da saída do passe, realmente o Flaco Lopes e o Alexander Barbosa eram os últimos, pela linha, né? Se for ver, linha no impedimento, eles eram os últimos homens ali. Só que quando a bola chega lá no gramado de ataque do Palmeiras, o Bastos já está na cobertura. Óbvio, eu acho que o Flaco Lopes dominaria a bola e teria algum lance de perigo, mas o Bastos já estava na cobertura, que é a minha argumentação. Mas eu não sei, aí que entra o seu ponto de que por que o VAR não chamou. Aí eu não sei dizer. mas é que o VAR não chamou, eu imagino, porque ele tem que ter certeza de que é um lance para vermelho absoluto. E eu honestamente não acho. Não acho que foi um lance para vermelho absoluto. Porque essa distância, o Rony estava vindo de um lado, tinha outro do Botafogo na cobertura, então assim, tinha muito campo para correr. Se o cara mostra o vermelho no campo, eu não acharia nenhuma loucura. Mas eu acho que o amarelo ficou de bom tamanho. Agora, vi gente falando que não era nem lance para amarelo. Aí tá de sacanagem, né? Aí tá de sacanagem. Que não era nem lance para amarelo. Porque o cara esquece a bola, vai no adversário e... Então, assim... É lance para eu... amarelo se é naquela situação, ou se é no campo de defesa, se é no meio campo, se é na lateral. Se aquele lance acontece em qualquer lugar do campo, é lance para amarelo, É, no mínimo. eu também acho. Pode acontecer em qualquer lugar do campo. Então, assim, eu acho que tá de bom tamanho o cartão amarelo. E eu sei que a grande argumentação que muita gente vai usar é: ah, mas em tal jogo teve tal lance. Assim, gente, a gente não consegue replicar nada da mesma forma. Quando a gente fala, foi igualzinho, já tá errado. Porque não foi igualzinho. Igualzinho não existe. Pode ter sido semelhante, pode ter sido tal. E aí, eu realmente não posso analisar todos os lances que foram dessa forma, semelhantes, e que o árbitro deu vermelho e não amarelo, porque eu tô analisando o lance de ontem, e no lance de ontem eu acho que, ok,